Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série. Essa semana começa a ficar mais interessante que a partir da terceira semana. Tive uma reunião com o médico antes dessa paciente e a consulta, que no caso é sempre no início da semana que o médico marca. Após 3 semanas é a conduta do médico em relação ao pós-operatório dele. E estou liberado para realizar ativações e aplicar exercícios terapêuticos de região de core e membros inferiores. É onde eu vou começar a fazer a parte de ativação muscular através de exercícios terapêuticos para que a evolução do pós-operatório da cervical seja melhor. Então o meu objetivo com essa semana é tirar a colar cervical e realizar as ativações musculares para dar independência, uma maior independência para essa cliente. Já inicio a sessão fazendo uso da técnica de trigger point ou ponto gatilho para aliviar um pouco a tensão. Após o final de semana, a paciente ela relatado que passou bem, sem dores, mas é importante fazer a liberação miofascial em todas as fases para aliviar aquele sintoma de peso, né? Que o paciente às vezes ele nos relata que sente um peso na região de trapézio ali, né? Então aí inicio primeiro o ponto gatilho em trapézio superior, faço o alongamento do músculo e faço a digitopressão, tá? Depois faço o encurtamento e no meio disso eu vou, como você repara aqui, eu vou conversando com a paciente, né? Vou criando um vínculo maior com ela, apesar de ela já ser paciente da clínica, já ser minha paciente, né? Já fez o pré-operatório e já fez cirurgia de joelho, então criar esse vínculo, né? Descontrair, a paciente já vem cheia de medo, é importante. Coloco ela deitada, continuo, né? Sagrada liberação cicatricial. Esse tecido até o final da reabilitação tem que estar bem soltinho para que todo o complexo ali da cervical não crie uma aderência, tá? E o importante desde o começo não estimular muito, tá? Mas estimular um pouquinho, fazer a liberação, conversar com o paciente, porque aí você vai criar o tato. E como eu estou iniciando uma fase de início de ativação muscular, o primeiro estímulo proprioceptivo vai ser minha mão. Por quê? Porque eu estou me conectando com essa cliente e falando para ela que ela vai iniciar a atividade física, que vai dar tudo certo. Estou focando energia, né? E o tato vai proporcionar isso a ela. E vai dar também, criar um ambiente propício para que ela não fique receosa ou com medo de fazer exercícios. Faça a palpação esternocleido, né? Vou liberando, vou perguntando se tem tensão, pego ponto gatilho de esternocleido, levantador da escápula, faço uma palpação das vértebras, vejo se elas estão alinhadas, né? Sempre perguntando se a paciente está bem. No começo do tratamento do pós-operatório, nós costumamos fazer o quê? Eu, no caso, faço muito alongamento passivo, evito que essa paciente tente se alongar sozinha para que não exista, como é que eu posso te dizer, não exista sobrecarga em outras articulações por ela estar fazendo uma postura errada ou compensação de outra articulação, que a ideia é o quê? Ela evoluir sempre com a boa mobilidade, tá? Em todas as fases e vão existir o objetivo de manter mobilidade e o músculo com boa flexibilidade, e aí que entra o alongamento passivo. Estou fazendo um alongamento passivo aqui de supraespinhal, liberação de subescapular, bilateral, tá? Procuro o ponto gatilho, faço ali novamente o alongamento passivo, né? Viro de barriga para baixo, decúbito ventral, levanta e agora a gente inicia as ativações musculares. Você vai ver que as primeiras ativações eu faço com ela sentada na maca, porque eu quero que ela dê ênfase na contração da musculatura pélvica, que ela tenha a maior conscientização que um core fortalecido vai fazer a manutenção das curvaturas vertebrais que vão ajudar com a evolução do pós-operatório dela. Eu não posso isolar essa articulação só cervical e esquecer do core, que é o core que gera toda a potência para as periferias, assim como a força de
coluna vertebral, né? Que essas vértebras que sejam móveis continuem móveis e as rígidas não se enrijeçam mais. Então, primeiramente, vou pedir para ela, né, um estímulo bem simples, e você vai ver que essa paciente ela tem até uma dificuldade um pouquinho, é normal, porque eu estou estimulando muita coisa ao mesmo tempo, que é a contração do core, a respiração, né? Então, olha a dificuldade que ela tem, contrair cintura escapular, erguer o tronco. A ativação dos eretores da espinha vão fazer com que a função articular de ombro, que é mobilidade, continue sendo de boa mobilidade, e a ativação de paravertebrais vai causar o quê? A boa função articular de estabilidade da escápula torácica, que é o que eu quero que ela tenha ênfase, né? Que é o core, mas aqui na Impulso a gente chama que as escápulas fazem parte do core, né? Porque o bom movimento da escápula vai gerar o bom movimento do ombro, perdão, a boa estabilidade, ok? Então, ela vai fazer flexão de cotovelo e logo um desenvolvimento. Está sem carga, que eu quero só que ela ative, né? Então, orientar bem a contração, pôr a mão, fazer o toque para essa paciente é muito importante, tá? Que aí ela vai criando confiança nela mesma, isso vai causando, né, os movimentos positivos aí do cérebro, isso vai gerando uma resposta do sistema neuromuscular correta para os músculos que devem ser ativados. Faço série de 3 de 10, tá? Às vezes, se o paciente não tem nunca conviveu com essa respiração do core, pode ser que ele fique um pouquinho tonto, então você pode aumentar essa série por 10 séries de 5 vezes, só para criar esse ambiente de boa contração muscular do core. E lembre-se, orientar o seu cliente para sair da clínica e continuar essa contração de core, porque um core fraco, o resto do corpo vai se enfraquecer, postura não vai se manter, curvaturas vertebrais vai estar em desordens, as articulações de mobilidade vão se enrijecer. Isso é um fato cientificamente comprovado, e aqui na Impulso também é muito comprovado isso. Isso, e repare quantas vezes eu converso com ela e vou estimulando, né? Vou conversando, tá? Aí o segundo passo é o fazer o quê? Aqui eu pus ela de pé para que ela faça o agarrar o chão, tá? Na terceira semana, os exercícios de membros inferiores, as ativações, eu não quero gerar força muscular nela ainda, tá? São ativações simples, né? No caso bem básicas, que seria o quê? O agarrar o chão. O agarrar o chão, quando ela faz esse movimento, ela ativa tibial, né? O arco plantar é formado, isso gera uma rotação externa de joelho, logo o glúteo ativa. Então eu estou fazendo aí, né, preservo a função articular de joelho, que é a estabilidade, e isso vai auxiliar na mobilidade de quadril, tanto na mobilidade de tornozelo. E por que eu devo fazer isso no pós-operatório de cervical? Porque lembre-se que o corpo ele é uma engrenagem e ele necessita de múltiplas contrações para que exista aí a prevenção de lesão, ou como a gente chama aqui, redução de lesão. E aí, após o agarrar o chão, ela vai fazer o quê? A contração do core e vai fazer a ativação de manguito rotador, tá? Pus uma resistência elástica leve, no caso ali, uma mini band, e ela só vai fazer a rotação externa de ombro, ativando os músculos de manguito rotador. E aí vou apoiar a mão nela e vou estar sempre fazendo voz de comando. Agarra o chão, né? Roda lateralmente esse ombro, mantém a estabilidade de escápula, contrai a região pélvica, né? E lento e progressivo. Lembre-se sempre disso. Aqui eu não quero dar ênfase em fortalecimento e a sua ativação. E na ativação é importante que o paciente ele conscientize no movimento, tá? Então esse toque é onde eu vou estimular a propriocepção, porque eu estou dando o estímulo que eu quero que ela faça, que no caso é uma rotação externa. Tá, o próximo exercício é um exercício também muito que a gente usa bastante no pós-operatório, no protocolo de reabilitação de membro superior, tronco e cervical, tá? Que é a ativação de serrate anterior. O movimento é mínimo, porque ali eu quero que ela ative cintura escapular e ative bem o músculo serrate anterior. Tá? O serrate anterior
um outro músculo que vai ajudar na boa mobilidade de ombro e na estabilidade da escápula torácica. E aí ela está agarrando o chão, ativando o core e fazendo um pouquinho de força. Isso é óbvio que vai gerar a contração muscular da face, da região cervical. Por quê? Porque se em algum momento essa paciente ela pensou, ela ficou com medo, isso vai gerar ativação de músculos que não devem ser ativados. No caso, exercício de serrátil, o paciente ele tem a tendência em fazer o quê? Quando ele está fazendo a extensão de ombro, ele tem a tendência de contrair um pouquinho de levantador da escápula. Então isso eu não quero que aconteça, por isso que eu vou pondo bastante a mão nessa paciente. Tá? Lembre-se disso, propriocepção. Tá? A propriocepção é gerada através do toque também. Né? Observe bem o que eu vou fazendo, ela está ali fazendo o movimento de agarrar o chão. Tá? No caso eu pus aqui um colchonete, isso não quero gerar nenhum estímulo de equilíbrio, tá? De desequilibrar ela porque ela está numa base diferente, isso vai gerar maior contração, não. No caso é só para não pôr o pé no chão gelado mesmo. Eu sei que o ideal seria pôr no chão, mas tem pessoas que não gostam de ficar com o pé no chão, né? Por mais que seja necessário, então lembre-se, respeitar o seu paciente é muito importante também. Por mais que nós, fisioterapeutas e educadores físicos, somos estudados, temos que orientar, mas agradar o paciente é o mais importante. Aí, movimento. Pode ver que primeira série que ela fez para agora, ela está muito mais confiante, ela está conseguindo fazer mais movimento. Repare ali a região cervical que ela não faz muita ativação de esternocleido. Tá? Vou gerar um estímulo que ela não está acostumada a fazer, que é o quê? De ficar de barriga para baixo. Tá? Ela tem muito receio ainda, só que temos que trabalhar essa função no nosso cliente também, aí no nosso paciente. Por quê? Porque o paciente tem que perder o medo, né, de fazer as funções que são aí fisiológicas, que nascemos com elas, né, a gente cria essa habilidade, né, de virar de lado, virar de barriga para baixo. E aí no caso, ela pôr a mão, né, e apoiar a testa, isso não vai gerar um desconforto nela, porque ela não vai estar com a cervical de lado, que ela ainda tem esse receio, mas ela já pode fazer. Não pode exacerbar, querer estralar o pescoço, né, fazer algumas coisas que tem muitos clientes que fazem. Porém, então ela vai ficar ali, a mão sempre dando o estímulo tátil, né, onde você quer a contração. É um exercício de escápula, então eu quero bastante que ela faça a contração ali de fibras inferiores de trapézio, romboides, tá? Então eu vou com a mão, vou orientando, vou conversando, vou estimulando ela a fazer a respiração lá no core, né? O legal de fazer a estimulação do core, lembre-se que o core não é só trabalhar de forma deitada, né? No caso aqui ela está deitada, mas o legal de ela estar em decúbito ventral é que ela vai fazer a contração que eu aprendi como de jacaré, né? Que é essa expansão da caixa torácica, que vai ter como é que fala? A maca vai ter fazendo como fosse uma força contrária, então isso ajuda ela a gerar um estímulo maior de contração na região pélvica, né? A série sempre 3 de 10, ficou difícil, eu faço 5 de 10, eu iniciei bem lento com ela, tá? Eu fiz 3 séries de 10 vezes, e aí conforme os dias foram passando, né, foi ficando mais fácil, eu fui aumentando um pouquinho as séries, até ela se sentir mais confiante. Tá? A contração. Nesse movimento também tem que tomar cuidado, né, que essa retração aqui da escápula, se o paciente não fizer corretamente, ele vai fazer uma ativação também de trapézio superior e levantador da escápula. E aí não vai estar ativando o que realmente necessita, que é fibras inferiores e romboides, tá? Assim como o serrátil anterior, mas especificando alguns músculos aqui. Isso, fez bem, fez certinho, boa movimentação, repare. Ela está confortável, lembre-se sempre disso, de perguntar para o seu paciente o conforto dele, se tem dor, se não tem dor. Se não tem dor, mete bala, continua fazendo os exercícios de ativação. E você pode ter reparado que eu não estou mostrando para você sobre eletroterapia, ultrassom,
TENS, tá? Eu só estou mostrando para você o que? Exercícios terapêuticos. Dentro do pós-operatório, o corpo ele necessita de fortalecimento, tá? De ativação muscular correta, de boa função articular e não de só eletroestimulação, analgesia. Eu usei isso, mas a ênfase aqui que eu quero te mostrar é que através dos exercícios terapêuticos a evolução dela é bem maior. Porque eu vou te falar a verdade, choquinho, ultrassom, eu quase não uso. Né? É esporádico, tem que usar? Tem, quando o paciente está com muita dor, nas primeiras semanas a gente usou, mas a ênfase aqui não é mostrar para você isso. Fazendo bastante ativação muscular, que é o que traz a boa função articular, que eu não posso só trabalhar a cervical, né? Eu tenho que trabalhar o complexo todo, lembrando que depois vai existir o fortalecimento global, né? Então eu tenho que já preparar essa paciente aí para o que vai vir. E aí, durante a sessão, lembre-se sempre de orientar, de falar, de estimular o seu paciente, fazer ele sair da zona de conforto, né? Estimular o cérebro a pensar mais, fazer, desafiar mesmo, porque através do desafio gera o medo e através do medo vem, né, o primeiro entendimento, que é a confusão. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? E aí você consegue trazer, criar um vínculo, né? Que esse é o nosso papel também, é estimular a mente, estimular essa pessoa a pensar bem, que vai dar tudo certo, que ela vai sair bem, ela vai ficar melhor do que ela estava, né? Essa é uma ideia que tem que sempre fazer com todos os pacientes. E fechamos mais uma semana de reabilitação, objetivos concluídos, resultados muito satisfatórios. A paciente está sem o colar cervical, ela respondeu bem aos exercícios de ativação. É claro que é normal ter uma contratura ou outra, porém a evolução ela está em dia. A paciente ela está sem dor, com uma boa mobilidade e já está mais independente, já está podendo fazer mais exercícios e já está podendo ficar sem o colar cervical. Fique atento e não perca os próximos episódios.